Getúlio de Oliveira Cabral, várias pessoas não delataram a gente. Agora a gente sabe quais foram os pontos que foram abertos. Por quê? Porque houve outras quedas depois. Houve outras quedas. Até da LN, da VAR Palmares, que tinham contato com a gente também. O pessoal da VAR Palmares, o Januário, procurava junto com a gente, mesmo pessoal. O Januário, entendeu? Morreu. O Jandu já morreu, da VAR Palmares, entendeu? O Ratinho. E tinha contato James Allen. Eu era por quê? O que é que aconteceu em 74, Nádia? O pessoal do Senimar e o pessoal da repressão disputavam entre eles quem aqui ia pegar quem. Então eles tinham os documentos sobre o PCBR, os organogramas fornecidos por pessoas que eram militantes, dizendo cada um onde é que estava fazendo o quê, o que é que poderia estar fazendo. Se a gente não observar como é que eles atuavam, que era em nível nacional, e eu também não descarto a questão internacional, né? Porque se vocês forem no arquivo de Washington, com certeza vão achar coisas em relação à repressão no Brasil, com certeza. E acho que agora já está liberada a documentação, claro que são 20 anos. Acho fundamental também, Washington, entendeu? Seria fundamental a gente seguir a mesma linha. Eles cruzavam informações entre eles, a gente tem que cruzar informações entre a gente também. Entendeu? Entendeu, Nádia? Nádia não está ouvindo. Nádia? Estou ouvindo. É dizendo que a gente tem que cruzar as informações entre a gente também, porque eles cruzavam informações entre eles. A gente tem que esquadrinhar e pegar todas as pessoas que estiveram, porque pode ver os depoimentos em relação ao Prestes de Paula, que o pessoal sabia que tinha uma pessoa escondida, tinha um cara escondido lá na casa dele, mas ninguém sabia quem era, que era o Prestes de Paula, lá em Ouro Preto, que era o cara que estava escondido, que era procurado também. Agora, a iniciação, para onde o Bebeto estava, veio a partir da queda do Ramayana, com certeza, porque ele entregou todo o tipo de contato que ele tinha e que ele sabia. Até na auditoria, o cara comprova fazendo um organograma bem organizado. Agora, aqui no Pernambuco, por exemplo, deixa eu falar com ele. Aqui em Pernambuco, eu peguei os documentos lá do Francisco de Assis Barreto, todo o nosso organograma do Nordeste do BR do Mago Assis, e a crítica da Nancy Bangabeira Anger, que o Assis era nosso dirigente regional, criticando o comportamento do Mago Assis, que ele foi lá, entregou e fez croquis onde eu estava, o Lúcio de Tal, que veio da Paraíba, entendeu? O Help, está lá, Mago Assis Barreto, entendeu? Entregando a gente, eu, Ramírez, tudo lá em Fortaleza, entendeu? E a crítica da Nancy Mangabeira Anger, falando que aquilo era um comportamento execrável. A crítica da Nancy Mangabeira Anger é perfeita, é uma crítica de um militante que ainda estava com a responsabilidade política de dirigente, que a Nancy Mangabeira também veio no mesmo deslocamento. A Nancy Mangabeira, que a Nancy era colega do pessoal lá do Rio de Janeiro. Foi transferido. Já veio dar depoimento? Pois é, a Nancy veio também, ela veio para cá, para Pernambuco, e estava na regional da gente também. Então, é importante que a gente faça o esquadrinhamento e o cruzamento de informações sobre isso aí. Que tenha que ser, veja bem, Nádia, a partir desse depoimento meu mesmo, quando eu coloquei que a dona Jaidenilze teria que ter sido interrogada, a circunscrição do serviço militar, a comissão de familiares, com o Nilmário Miranda que estava à frente na época, e a Yara, né, estavam à frente, e o Nilmário Miranda também, deveriam dar prosseguimento a isso aí. Bastava estar a indicação da Jaidenilze aqui e o nome do informante do DOI-CODE, que eu cito aqui, da Polícia Rodoviária Federal, que era do DOI-CODE, entendeu? Isso aqui já era suficiente para a comissão continuar as investigações, entendeu? Eu acho que a gente às vezes se perde numa discussão sobre o relatório, a conclusão, equivocado ou não, isso mas há indício no próprio relatório que apontam para a continuação na circunscrição do serviço militar, CSM, dona Jaidenilze, e o capitão que à época comandava, e ela disse que não falaria enquanto ele não a autorizasse. Não pode. Por que a comissão passou por cima disso aqui, se está escrito? Essa é a pergunta que eu também faço. Dona Jaidenilze, está aí. Por que a comissão não levou em conta eu apontando essa senhora que tinha que ser interrogada? Porque disse que não queria falar enquanto o capitão não autorizasse. A comissão também deveria ter continuado independente disso. A conclusão da comissão não pode ser em cima só de uma pessoa que foi investigar, e à época eu não podia nem investigar, porque eu também era procurado. Eu fui em cima desses dados, e vocês me trouxeram agora outra documentação diferente. Então a gente está se perdendo numa discussão do comportamento do Prestes de Paula,
desse relatório que eu fiz na época, sem essa documentação, e não está prestando atenção mais importante, que são os indícios todinhos que tem que ser em cima. Repetindo, perícia do Detran, Polícia Rodoviária Federal, a própria hospital onde o pessoal foi levado, o hospital também, o médico legista, questões técnicas fundamentais, tá? E as pessoas que foram presas logo antes. Por favor, gente. Companheiro, por favor. Gente, por favor. Não, então, era isso que eu tinha que falar. Quer dizer, a gente não pode ficar discutindo aqui a documentação de 96, do meu relatório. A gente tem que entrar agora, a gente está abrindo outra página. Entendeu? E eu estou dizendo, tem que convocar o Ramayana para vir, entendeu? Será convocado. Agora, o DOI-CODE é o mais importante, que é que foi falado dentro do DOI-CODE. Ainda vai. Não. O seu relatório não é possível retificar as conclusões do senhor, porque mesmo dizendo, vai ter a investigação, eu já compreendi que o senhor aceita que ainda tem que investigar. Se ainda tem que investigar, não seria eu aqui precipitada em dizer que a conclusão foi precipitada. Não concordo com essa sua última opinião. Mas a minha opinião não foi em relação... Já falei da dona Jair Denise, que já era um indício claro de que ainda tinha coisa para ser investigada. A própria conclusão... Não é o relatório que definiu um erro da comissão, e pelo relatório em si, sem observar um indício fundamental, que é de onde partiu a possível perseguição, né? Que é exatamente de Cachoeirinha, da circunscrição do serviço militar. A dona Jair Denilze. Eu continuo, mas a discussão não vai ser em função, vai ser em função da conclusão da comissão, que eu acho que ela não levou em conta o dado contido no próprio relatório. Além da você ter da comissão aqui? Sou da comissão aqui estadual da Paraíba. Então, o senhor concorda que ainda não fechou a questão do acidente, mas eu acabei de falar isso. Eu acabei de falar isso. Acabei de falar antes de você, que a gente tem que continuar em função dessa nova documentação que chegou aqui. Então, essa documentação a gente não tinha à época. Esse relatório que o senhor apresentou não está concluso ainda? Não, com certeza. Com aquela citação da dona Jair Denilze, que eu já tinha colocado isso, você prestou atenção quando eu falei da dona Jair Denilze, da circunscrição do serviço militar? A comissão deveria ter continuado só em função da citação dela e do agente do DOI-CODE. Era indício suficiente para você continuar. Entendeu? Manuel. Membro da Comissão de Pernambuco. Veja, a importância, né, do trabalho em conjunto, como já disse o Roberto Franca, e também do cruzamento dos diversos casos. Isso. Existe um teatro em Pernambuco, no contexto da AP, que é a morte de Mata Machado. E você deve conhecer, né? Foi barbaramente torturado, exatamente, junto com o Gildo Lacerda. E um advogado de Pernambuco, Oswaldo Lima Filho, foi a pessoa que conseguiu identificar o corpo de Mata Machado. E a partir disso, ele tornou-se uma pessoa de referência desse período. Ele escreveu um livro, Atuação Política de Pernambuco, de 64 a 85, onde ele cita esse caso. E ele cita como sendo a morte a partir de que os dois, né, teriam sido metralhados. Você já tinha ouvido falar dessa versão? Da Mata e quem? O Fernando? Não, isso. Que o acidente, na verdade, teria sido provocado por uma ação da polícia, da repressão. Não tinha ouvido falar desse caso, não. Não. Nunca ouviu falar dessa publicação? Não. E me diga uma coisa, nesse caso do que você fala... Tinha ouvido, sim, acho que a notícia que tinha nos relatórios, acho que do Paulo Cavalcante. Paulo Cavalcante, se eu não me engano, no livro do Paulo Cavalcante ele fala, ele cita, no livro do Paulo Cavalcante, né? Também sim. Mas a gente não tinha certeza. A pergunta seguinte era essa. A gente não tinha certeza disso, porque a gente não tinha elemento conclusivo ainda para chegar a esse ponto. Mas esses dados bibliográficos não seriam relevantes, porque, veja, as pessoas que publicaram, tanto Paulo Cavalcante como Oswaldo,
publicaram livros e têm credibilidade dentro da esquerda. São versões escritas, não é? Não são versões, a não ser que a gente coloque em dúvida que essas pessoas escreveram coisas baseadas em versões, assim, não é, sem ter algum tipo de fundamento. Por que isso não foi levado em consideração, digamos? Porque essa possibilidade da dúvida não foi levantado. Porque, veja, você, por exemplo, fala, isso é uma pergunta que eu e Zé Auro estava pensando, a partir do teu depoimento. Você fala dessa pessoa que não quis falar em função do... Dona Jadenilze. Não é? E me diga uma coisa, isso para você não era estranho? Isso não poderia fortalecer a tese de que havia um medo na região do que aconteceu? Não poderíamos dizer que houve uma ação, portanto, uma pessoa do Exército tolheu a fala de uma cidadã em um período que já não havia mais a repressão, isso repressão no sentido da ditadura, né? Havia uma transição. Isso não é suspeito? Me parece que você levanta essa suspeição na tua fala, mas isso não está posto no documento do relatório. Por que essa dicotomia? Porque visivelmente você põe essa suspeita, mas no relatório isso não foi considerado, nem essa linha de investigação, nem tampouco essa suspeita em relação a esse não depoimento dela. Porque os elementos eram insuficientes. Agora, o livro do Paulo Cavalcante, e qualquer coisa desse tipo, a gente ainda não tinha elemento conclusivo para chegar a qual tipo de morte que teria sido, entendeu? Pode ter sido, inclusive, feita depois, a morte, ter sido morto depois ou não, porque o teatro armado, entendeu? A gente tem que pegar a partir do princípio da perseguição em si. O princípio, a premissa básica tem que ser a perseguição em si. As condições de perseguição foram de onde? A partir de que local? A gente tem que fazer uma investigação in loco para saber das coisas que implica. Por exemplo, o Paulo Cavalcante era do PCB, e as pessoas que estavam no PCB, quando você fala que foi metralhado, você deveria ter dito, eu peguei relatórios tal e tal, e citasse o dado de denúncia de um amigo ou alguma pessoa que tivesse realmente, sabia que houve esse tipo de coisa. O depoimento do Peri já é diferente, né? O depoimento do Peri do Piragibe já é diferente, ele já cita, e foi depois, inclusive, foi depois do que eu fiz aqui, né? Da investigação em julho de 96, do Piragibe. A gente não deve levantar nada enquanto a gente não tiver uma comprovação de um dado, de uma informação, porque inclusive a gente tem que dar os nomes das pessoas envolvidas na perseguição. Deve ser de julho, agosto de 96. 10 de novembro de 96. Novembro, é porque eu terminei entreguei para o Mário Miranda em Brasília. Sim. Ninguém teve curiosidade de perguntar a Paulo Cavalcante de onde ele tirou essa informação, não? A família que me pediu para fazer a investigação, a família não se sentiu satisfeita com o interrogatório, com a conclusão do relatório também. E a família, eu acho que inclusive também continuou, digamos assim, questionando o meu próprio relatório, tá entendendo? E foi a partir do pedido deles que eu fui fazer a investigação, mas a Sônia já tinha vindo na região, o Reinaldo foi o primeiro, foi na época que recorreu, entendeu? Mas eu deixei a cargo da família também. Agora, eu participei... Você, por curiosidade, não teve essa... Sim, teria. Eu teria, presta bem atenção. O caso do Bebeto nunca me saiu, não foi só o caso do Bebeto, não. Falei ali já para outras pessoas aí, outros casos aí, né? E citei aqui também. O que é que acontece? A gente tem que fazer uma discussão com as pessoas que estiveram envolvidas diretamente, né, no processo de delação, forçada ou não, torturada ou não, ou voluntária. A gente tem que questionar essas pessoas mesmo. No caso do Paulo Cavalcante ou qualquer uma outra pessoa, há coisa que foge da alçada da gente. Por exemplo, eu não estou em comissão nenhum ano, entendeu? Mas o Grupo Torturou Nunca Mais do Rio, quando me pediu em 91 para investigar dentro do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, eu fui. Fiquei dentro do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e na Santa Casa da Misericórdia, onde a gente fez um levantamento, inclusive fotográfico dos cadáveres do Ramírez, do Vitorino,
É porque, se eu não me engano, Paulo vem falecer em 95, 96. Mas não só o Paulo, Messia também. A Messia também. Quer dizer, se eles tivessem um indício, eu duvido que eles não denunciassem quem é que falou para eles. Duvido. Paulo e Messia não iam esconder. Inclusive, tem denúncias da Messia, né, de outras pessoas, né? Não, mas da morte do Odígenes e tudo. A minha pergunta era no sentido de buscar saber deles, já que escreveram sobre a situação. Messia Albuquerque e Paulo Cavalcante, por exemplo. E traziam informações desse sentido, né, de que foi uma montagem e tal, de onde eles tinham essa informação, da linha do raciocínio que você está partindo. E a última pergunta para ti é a seguinte, você teve ou ouviu falar do carro, qual foi a informação do destino do carro? Você teve notícia? Foi rebocado, está aqui no relatório, eu falei que foi o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, foi levar para o Detran, né? Mas você chegou a ver a carcaça, ela foi encontrada? Infelizmente não. Infelizmente não, em 96, já quantos anos depois? Né? Quantos anos depois? Foi ser preocupado com a continuação e checar todos esses dados aí em relação à Polícia Rodoviária Federal, Detran, entendeu? E os peritos envolvidos na época que estiverem vivos, né? As pessoas estiverem... A gente tem que persistir nessa linha. Agora, eu vejo outra coisa. Eu não fico satisfeito com nenhum caso, assim, sem mais nem menos. Eu, pessoalmente, não, porque o pessoal sabe, a Sônia me conhece, é da minha natureza. Eu era do setor de coleta de informação do BR também, o Getúlio de Oliveira Cabral também era meu comandante, entendeu? E acho que a gente não deve, hoje, ouça bem, depois da anistia, eu fui perseguido até os anos 90, está lá a declaração do cara da ABIN no Jornal do Brasil, de 8 de janeiro de 2006, eu sendo perseguido. Você pode achar que é democracia, eu não considero democracia, eu acho que é democratura mesmo, claro. Entendeu? Acho que o ovo da serpente está lá gestado dentro do Gabinete de Segurança Institucional por conta desse acordo político. É fundamental, claro, romper com esse acordo político para que todos os arquivos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, dos elementos auxiliares como DOPS, estaduais, e os que foram recrutados até para o DOICODE também, bombeiros, o pessoal também como é que se chama, que também era ali a Polícia Federal, seja questionado sobre o papel que eles desempenharam. Afinal de contas, são eles os grandes agentes. Agora, o que me causa espécie é encontrar essas pessoas ainda dentro do aparelho de Estado, de governos que se dizem progressistas, estaduais e federal. Isso é sintoma de que tem alguma coisa de podre nesses acordos políticos. Não se faz acordo com gorila. Porque, como dizia o Guevara, tem que desconfiar sempre, até tomar o poder. E nós não tomamos o poder, camaradas, não tomamos. Eu continuo militante comunista até hoje. E vou enfrentar mesmo. Só uma última, eu quero te agradecer por... Sou contra privatizações, essas coisas todas que estão por aí. Eu quero te agradecer todas as respostas, só uma última. Diga. Qual foi o seu nível de convivência com Benavides? Você conviveu... A convivência foi restrita ao contato de ida e vinda dentro do Rio. Ele encontrou com a gente no Rio. Quando ele vinha para cá. Então a gente teve poucos contatos com o Bebeto, mas era suficiente, porque o Bebeto foi um cara que ficou dizendo assim, não, você é botafoguense como eu, é botafoguense. Doente não, doente é quem não é Botafogo. Nós somos sadios. Ele não vai me substituir com as mulheres. Esse era o Bebeto, entendeu? Ele era assim, ele era um cara muito carismático com as mulheres, entendeu? O pessoal fala do momento estudantil aqui, que o Bebeto era um cara querido por todo mundo mesmo, entendeu? Mas o Bebeto era o cara que ele fez o contato, pegou informações com a gente sobre como era a região, né? Porque a gente veio daqui, né? Eu e o Ramiro tínhamos vindo daqui, e a gente deu as informações para ele também, entendeu? E ele ficou aqui na regional. O Gil Comprido, o Fernando Sandália veio para cá, o Getúlio de Oliveira Cabral veio também, deu para montar, junto com o Prestes de Paula, o comando político-militar da gente na região aqui, entendeu? E o Bebeto foi o contato de deslocamento, entendeu? Houve um incidente registrado aí, não sei se vocês sabem, que ele escreveu uma carta para a gente, o Otávio, ele escreveu uma carta para a gente quando ele estava indo para lá encontrar, dizendo que a gente ia ter contato com o pessoal, que a moda lá era o Jamil, lá de Slaudalbor, que hoje está em São Paulo, que foi uma carta que deu uma crise, caiu nas mãos da repressão. Essa carta caiu sob o codinome dele, Otávio, entendeu? E deu uma crise diplomática entre a gente e a organização política da VPR, por conta dessa carta dele. Viu, Nádia, para você ver, liberalismo a gente cometia 3x2 de vez em quando. A carta dele caiu
e criou um incidente diplomático. A repressão pegou, publicou essa carta, entendeu? Para criar um problema mesmo entre a VPR e o PCBR, entendeu? Lá de Jaldóbor, que está lá, né? A moda aqui é o jamilismo, ele era muito brincalhão, né? O jamilismo, o Jamil, que era o nome do Jamil, com os documentos dele da VPR, entendeu? Humberto Vieira, colocar um ponto aqui, bem em relação ao que Antônio tem falado. Antônio, a Comissão Nacional ouviu a Jadenilza. Tem um depoimento da Jadenilza em 1998. Ela foi ouvida. Outro dado que eu não tinha. Ela foi ouvida em 4 de março de 78. Tá certo? Foi ouvida, não acrescenta muito. Se você quiser, eu leio aqui para você. Por favor. Em fevereiro de 98, o senhor João Francisco da Silva conversou com ela em Cachoeirinha e obteve o seguinte relato, que Luiz Alberto apresentou uma certidão de nascimento de Recife e com ela já havia passado da idade de alistar-se. Solicitou o comprovante de residência e que Luiz Alberto foi até a delegacia de Cachoeirinha e solicitou o comprovante de residência que só ficaria pronto depois de 8 dias e que Luiz Alberto ficou de retornar depois. Em 4 de março, aí é a Yara falando, a relatora, estivemos em Cachoeirinha, na residência de Jaidenice, e ouvimos dela uma outra versão dos fatos, que Luiz Alberto só esteve uma vez na cidade, que ele solicitou alistamento, que foi até a delegacia de Cachoeirinha e obteve o comprovante de residência, que foi ao correio e recolheu a multa e retornou à junta do serviço militar, que somente nesse momento ela procurou o formulário e viu que tinha terminado, e que falou com ele para retornar dentro de 8 dias, que era o tempo dela ir a Belo Jardim, entregar os formulários preenchidos e trazer os novos, que então Luiz Alberto teria rasgado o certificado de residência quando ela informou que tinha que ter a mesma data do formulário. Perguntamos quem era o oficial responsável em Belo Jardim, ele informou que era o coronel Geraldo Isaías de Macedo. Perguntamos o nome do delegado de Cachoeirinha, ela disse que não recordava. Perguntando se ela não estranhou nada no requerimento de Luiz Alberto, ela disse que na região era normal os jovens não se alistarem na época certa e foi taxativo afirmar que o Luiz Alberto não esteve na junta no dia 8 de março de 72. Ela mentiu porque ela de Cachoeirinha, o delegado, ali todo mundo se conhecia. Geralmente a delegacia às vezes era exercida por gente da Polícia Militar. Não, mas isso você coloca também aqui a questão do tempo. Isso é 98 para 72 também. 98. São 26 anos. Não, mas ela estava com a memória muito boa, mas ela falou assim, eu não vou falar mais, viu? Mas ela deu o nome, o capitão que vai me autorizar, o capitão de carro. Mas ela deu o nome do coronel da época, né? Geraldo Isaías de Macedo. Aí você pode botar 26 anos. Não lembrava do nome do delegado de Cachoeirinha? De 26 anos, quantos delegados passaram lá licença, também? Né? Não dá para ser feliz mesmo com isso aí. Olha... Bom, então eu só quero dizer que ela deu o depoimento. Bom, isso é importante. Porque... E outra pergunta, qual é o nome do agente do DOI-CODE que era infiltrado na Polícia Federal? Está aqui o nome do cara. Fiz questão. O pessoal não gostava dele mesmo. E ele disse que o cara vivia se jactando. Era Severino Pereira de Luna, já falecido na época quando eu vim. Se jactava do fato de ser informante do DOI-CODE. Os colegas dele falaram. E ele ficava lá e eu acho que realmente foi o elo de ligação e de identificação. Entendeu? Acho que foi o cara da Polícia Rodoviária Federal que era do DOI-CODE, que prestava serviço ao DOI-CODE, e é do 4º Exército, entendeu? E ele, o pessoal dizia que ele falava muito, ele ia lá no 4º Exército, tinha trânsito livre no DOI-CODE, a gente, né? A gente tem trânsito, como o Jacarandá falou agora também, que andava para tudo quanto é lado, lá do quartel da PE, na Barão de Mesquita, entendeu? Participava das equipes de interrogatório e tudo, mas não torturou ninguém, mas participou do cruzamento de informações. Agora, essa da Jadenilze, olha... Eu vou sinceramente, eu acho que quando ela disse que não se lembrava do nome do delegado, ela tinha uma memória muito boa na época, inclusive, entendeu? E era fácil o levantamento do delegado lá de Cachoeirinha, a cidade dela, todo mundo ali se conhecia, entendeu? E eu acho que Dona Jadenilze realmente para mim foi um túmulo nesse aspecto. Antônio, localizar o nome do delegado não é difícil, tá certo? Porque nos arquivos da Secretaria de Segurança seria muito fácil localizar. Ela disse que não lembrava. Mas o delegado, em relação ao fato ocorrido, ele é praticamente significante, porque o acidente se dá entre Cachoeirinha, né, e o corpo vai para Caruaru. Lajeado, São Caetano. Entre São Caetano e Cachoeirinha, e o corpo vai para Caruaru. Então, em relação ao acidente, quem era o delegado à época é de menor importância, porque
tudo depois foi tratado por Caruaru. Entendeu? É verdade, regional era regional. Então é que não tem a menor... Entendeu? Ô, Antônio, Era só um detalhe ali para saber Mas, que olha, provavelmente Cachoeirinha deveria ser até um militar de baixa patente. ou algum em Caruaru tinha alguma... Não, o contato que tinha com a gente era o João Florencio. O João Florencio era de Caruaru. Não estava se organizando nada por lá, assim, nesse momento, nessa fase. Você tem que falar com o João Florencio para saber, porque o João Florencio, eu peço falar primeiro que eu não estava na região também, né? Não estava na região. Essas coisas eu não teria nem que saber como é que estava. Nem sabia, porque não era competência da gente na região, porque a gente estava em outra região. Agora, o João Florencio estava aqui. O João Florencio consta, né? Se eu não me engano, aí o João Florencio como sendo uma dessas pessoas que tem que ser ralada. João Florencio era de Caruaru, vivia aí no Recife e tinha contato com a gente, entendeu? E pelo que eu vi do depoimento do João Florencio, parece que ele foi liberado rapidinho, né? O João você vejam aí o depoimento do João Florencio, do João, ele, o irmão dele, inclusive me receberam na casa deles, moravam ali perto dos Coelhos. Depois eles mudaram para outro local, nem sei qual foi. Aí eu vi o depoimento dele, que parece que ele estava na Gervásio Pires, morando na Gervásio Pires. Mas o João Florencio era o cara que era de Caruaru e que tinha contato com a gente, entendeu? Mas, Franca, se você pegar o pessoal que foi preso na época, o Pedro Eugênio Toledo de Cabral, o Pedro Eugênio, que era o nosso responsável pelo setor universitário aqui, o Pedro Eugênio é a pessoa mais capaz para elucidar todo o trabalho nesse setor de ligação. O Pedro Eugênio era um cara que tinha realmente conhecimento, né? Era ele que fazia os contatos com as pessoas, com o Ranuza, ele fazia tudo isso. Então seria bom, eu não sei, Pedro Eugênio já foi ouvido pela comissão? Vai ser ouvido. Seria bom falar com o Pedro Eugênio sobre isso. Agora, bota o João Florencio também, porque o João Florencio era de Caruaru. Ele me encontrou, o João Florencio me encontrava com ele, o irmão dele não gostava, tinha medo, cagaço, vou dizer para o papai, lá em Caruaru. Agora, falar com o João Florencio e o Pedro Eugênio, porque o Pedro Eugênio, sim, ele pode, é que a história pode não ter sido João Florencio, mas o problema de ter um trabalho em determinada região, ele saberia se teria ou não, entendeu? Porque estava muito restrito. O Caetano também, né? De Caruaru, né? Era um contato. São Caetano, Caetano o também. Caetano. Também sim, era um outro contato com Caruaru. Às vezes o cara é do local, mas não está sabendo que o trabalho está sendo desenvolvido na região, porque é questão de compartimentação mesmo da gente. Claro. Só a direção na época regional é que teria condições de falar sobre isso, a direção regional. Talvez a Nancy Mangabeira Anger, a Nancy seria bom, porque a Nancy estava no regional também, tá? O Pedro Eugênio, porque o regional é importante a gente recordar, porque é quem faz o levantamento. Por exemplo, o Ramayana fez o croquis todinho, o Magacis de Barreto também fez, por quê? Porque ele sabia que a gente estava lá no Ceará, eu e o Ramires, o Diaba 4. Então, você tem o levantamento da direção regional. Essas pessoas sabem onde a gente estava desenvolvendo trabalho ou não, está entendendo? Ok. Mas fale. Bom, algum membro da comissão, está tudo... Então, a gente tem 2 pessoas inscritas, alguém mais quer se inscrever para o terceiro, não? Bem, eu fui militante do PCBR e ativista estudantil aqui junto com o Emilson Ribeiro, com HELP. Quero dizer a HELP do prazer de revê-lo depois de tantos anos, tantas lutas, né, Nós éramos a linha de frente do movimento revolucionário em João Pessoa. Nós, secundaristas, aqui, diferentemente dos países, quem comandava eram os secundaristas, não os universitários. Éramos nós, secundaristas, que comandávamos. Os universitários iam a reboque. Pois bem, eu quero saudar a comissão e dizer que é importantíssimo isso investigar. Nós queremos a verdade, toda a verdade. Quero, no entanto, fazer uma consideração que eu acho importante. É que aqui em João Pessoa, na Paraíba, existem várias pessoas que tiveram um papel muito importante, inclusive eu, aqui, esse herói que está aqui perto de mim. Depois da minha atuação no movimento estudantil, eu fui muito perseguido, porque eu era muito visado, era o orador tal, das massas tal, minhas casas eram cercadas. Então, depois fui preso pela Polícia Civil aqui, levado para a Polícia Federal, me levou para o quarto exército em Recife. Eu fui torturado no quarto exército em Recife. Vi um rapaz, talvez morto, sendo arrastado
Eu, quando estava na cela, inconsciente, talvez estivesse morto, talvez desmaiado. Eu sei descrever ele, talvez fosse um dado importante descrever. E fiquei numa cela com um cearense. A esposa dele estava na cela ao lado e a situação dela era precaríssima, porque ela era extremamente corajosa, foi a pessoa mais corajosa que eu vi no mundo, que ela gritava contra os torturadores, torturador de merda, e outros nomes feios que eu não posso dizer aqui, ela tinha errado um soco. Então, o marido dela, que estava comigo, tinha um medo terrível da coragem dela, que ela matasse ela ali por qualquer... Bom, então, são informações importantes. Eu sei onde fui torturado, e sei exatamente, fui lá, eu sei, e digo porque eu sei tudo, eu voltei lá, vi, lá no quarto exército. Pois bem, essas várias pessoas aqui não foram ainda chamadas, não prestaram depoimento da Comissão da Verdade da Paraíba. Por quê? Eu não entendo isso. Eu acho sim, querido. Agora isso tem tempo, né? Eu acho que vocês devem apressar isso, porque isso não é para durar a vida toda, não é? É óbvio que traga Help, Jô Moraes, a nossa, veio aqui, mas o nosso Emilson, eu mesmo, Eldson, tem várias pessoas que precisam ser ouvidas e a comissão não escuta. Então, eu faço esse apelo, viu? E Help, meu grande abraço para você, Deus abençoe. Tá? Eu sei que você é bolchevique, não acredito em Deus, mas eu sou cristão, acredito, e quero que Deus te abençoe. Tá? Muito obrigado, só isso. Bom, então, Janildo, para a gente... Bom dia para todos vocês. A essa comissão eu parabenizo por esse trabalho. Eu quero me identificar como o soldado desconhecido. Sou um ex-motorista da Presidência da República, João Belchior Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva. Estou aqui com um documento na qual servi no Forte de Copacabana. Até parabenizo e fico feliz com o Carioca, posei com o Paraibano, mas Carioca, residência minha, no Rio de Janeiro, Rua Silveira Martins, Catete, hoje reside aqui em João Pessoa. Diante do quadro que vocês estão trazendo para levar a realidade dos fatos de 1964, está aqui em minhas mãos, dia 14 de 2008, Brasil lembra os 40 anos do AI-5. Hoje estou aqui com uma recente, Ministério Público discute morte na ditadura. O tempo está curto, sei que estão querendo almoçar, tem outro compromisso à tarde, mas eu quero relatar aqui um fato muito importante, que vem acompanhando a comissão desde o início, desde o princípio, quando o governador implantou a Comissão Estadual da Verdade, mas ainda estou ansioso para saber justamente os fundamentos, porque chegamos a este caos. Porque, na verdade, toda perícia se faz de baixo para cima. Por que acontece isso? E por que aconteceu? Estamos procurando apenas vítimas, procurando resgatar aqueles sofredores, mas a comissão peca numa questão. Deve também recorrer e procurar os conspiradores. Até agora, a Paraíba apenas apresenta os seus sofrimentos, mas aqui... Como é que se sabe que aqui tem justamente pessoas envolvidas no golpe militar, ou envolvidas na reforma agrária, ou envolvidas como comunista ou na esquerda? Alguém indicou. E aqui digo, e não sou assombrado, temos 3 responsáveis. Em 1963, eu era um soldado, mas com a patente de cabo adjunto, estive aqui da rede ferroviária, aqui onde João Pessoa, até Lagoa, gastamos 11 horas e 45 minutos, com Costa e Silva, eu ao lado dele. Vimos para a região do Recife, daqui é o Grupo Engenharia, e fomos aqui justamente procurar quem eram os agitadores naquela época. Vinha ao lado de Costa e Silva, na qual também um ditador. Na história da Revolução, estão esquecendo do Vernon Walter, um major adido na Embaixada Americana que apontava, e aliado e cooptado por João Agripino, e mais tarde Buriti. Moramos e morei junto na casa de Vamos Xara Sobeira, rua Nossa Senhora Copacabana, 1492, 14º andar. Eu tenho um apartamento na Silveira Martins, no Catete, que toda a minha infância foi criada no Palácio Catete, hoje considerado como museu. Estou escrevendo um livro, Lágrimas de um Presidente.
que tudo começou no dia 22 de novembro de 1963, com o assassinato de Kennedy. Ali João Belchior Goulart marca, bota a mão no ombro e diz: 203, minhas forças caíram. Não foi golpe militar, foi uma queda de poder, porque já se ambicionava desde 1961 no governo de Jânio Quadros. É tanto que mandaram o Belchior Goulart para a Suíça, para o exterior, para que existissem novas eleições. Porque ambiciosamente o governador de Minas, o governador do Paraná, o governador do Espírito Santo, Carlos Lacerda, ambicionava esse poder. E João Goulart assume. E para que acontecesse? Aquele dia 30 ao dia 31 não foi golpe, foi apenas nem renúncia. Foi um afastamento no dia 2 de setembro, para que o Brasil não estivesse nas mãos de americanos ou nas mãos de uma matança. Eu parabenizo toda essa equipe de vocês, mas é como aquele cidadão disse: procure aqueles que estavam presentes para dilatar os acontecimentos, porque na minha região, eu sou paraibano, mas criado aos 14 anos no Rio de Janeiro, convivi toda a minha vida dentro do Palácio do Catete, Palácio da Laranjeira, Palácio Guanabara, ao lado de Carlos Lacerda, o poder das ideias de outros, e sabia de todos os acontecimentos. E a Paraíba hoje sofreu e sofre ainda, justamente por 3 membros que aqui foram incompetentes na Paraíba: João Agripino, Boriti, e tem um outro que não esqueço, estou na memória. Foram os homens que estiveram aqui na Paraíba para dilatar e apontar aqueles que estavam envolvidos. É por isso que nós estamos sofrendo. Estou pronto para qualquer depoimento, pronto para qualquer momento dizer a verdade, porque eu fui um daqueles soldados que apenas 8 membros policiais cercamos o Palácio do Catete, Lago do Machado, a Borda de Macedo, tudo isso à procura justamente de subversivos. Mas trabalhei. E só para finalizar, eu dei fuga a 874 estudantes na UME, que eu era presidente, na rua Beira-Mar. Tocamos fogo em todo o arquivo da UME para que mais paraibano ou nordestino não sofresse. E isso eu venho há 29 anos tentando dar um depoimento. Tem uma irmã que é jornalista, casada com o neto de Castelo Branco, e ela recusa-se de dizer a verdade, porque é aquele que o rapaz disse: eu estou com ele. Maior verdade que esse cidadão Antônio está dizendo aí, porque nem todo mundo nesse período, meu irmão. Depois pode pegar um depoimento seu oficial. Tá, muito obrigado. Meu nome é Janildo Barbosa, sou conhecido 140, um ex-soldado, ex-cabo das Forças Armadas Forte de Copacabana. Obrigado. Tá, obrigado. Presença do meu grupo de trabalho, está aqui ainda, deve estar, Herbert, Cabral e Paloma, e também Nazaré, não sei se Nazaré ainda está aí. Enfim, e só um comentário sobre o que o Washington falou. Eu me senti um pouco responsável por isso, já que me interessa muito a história dos torturados, não é? Paraibanos, e na Paraíba, né? Nos dois sentidos. Nos interessa tanto os que foram torturados fora daqui como os daqui. E eu confesso, Zé Milson e Calistrato, não sei se ainda estão aí. Está aí? O Osso saiu também. Calistrato já saiu. O Osso saiu. Bom, eles estiveram numa reunião do nosso grupo lá na universidade, há pouco tempo atrás, e além de eu já ter me comprometido, e de início com os dois, eles ainda me passaram uma série de nomes, e o seu nome, Washington, já está na minha lista. A gente apenas quer pedir um pouco de compreensão, porque a Comissão da Paraíba tem trabalhado com estrutura ainda complicada, ainda carente de uma série de apoios, e somos poucos, e pessoas que têm seus ofícios regulares, e às vezes dá trabalho. A gente já tem uma pequena agenda de audiências agora para setembro, e eu, inclusive, tenho como plano, ainda hoje, já que eu vou passar o dia inteiro aqui, ter uma conversa rápida com vocês, né? E já pensar na audiência com vocês, pelo menos com os 3 aí, mais algumas pessoas que a gente já está planejando. Então, queria só pedir a compreensão. A comissão, de maneira alguma, de forma deliberada, está excluindo ninguém. Muito pelo contrário. A riqueza do trabalho da comissão é essa
que a gente viu hoje já, a de Sapé, a de Campina Grande, em que a gente vai puxando o fio aí, né? Cada depoente vai enriquecendo as nossas possibilidades de investigação. Então, sem nenhuma dúvida, né? Até se a comissão fosse contra, eu ia me insurgir, porque eu, desde o momento que eu conheci os depoimentos, em outro momento, em outro evento, do Calistrato e do José Edmilson, que eu fiquei impressionado com a riqueza de informações sobre a questão da tortura que os dois trouxeram. E já naquele momento eu tinha decidido que meu grupo iria propor a audiência com todos. Então pode ficar tranquilo que isso vai acontecer daqui a muito pouco tempo, né? Se depender da gente, a não ser que vocês não queiram, mas quero só dizer que não é nada deliberado da comissão. São as dificuldades em que a gente tem trabalhado. Tá bom? Bom, gente, então eu vou passar aqui a palavra para o Antônio, né, o réu, se ele quiser fazer as considerações finais. A gente encerra, vai almoçar e volta. Já são 1h05, as considerações finais. Eu quero agradecer a comissão. À disposição, a gente sempre esteve, a comissão dos grupos de tortura nunca mais, de qualquer estado ou nacional, ou até de outros países também. Eu tenho um companheiro que foi morto lá no Estado Nacional de Santiago, no Chile, Túlio Quintiliano, que era do PCBR, foi morto no Estado Nacional, né, no golpe do Allende também, que era do PCBR, entendeu? E foi morto lá. E é do Chile, foi no caso do Chile. Eu quero deixar para a comissão, inclusive, o pessoal daqui, a prisão. A gente foi intimado em 31 de agosto de 1968 pela Polícia Federal por Emílio Romano, que tinha trabalhado com Getúlio Vargas no Estado Novo, e o Filinto Miller. Ele estava servindo aqui, já aposentado da Polícia Metropolitana, mas já trabalhando como superintendente regional da Polícia Federal. E ele nos chamou formalmente para responder sobre agitações no Liceu Paraibano e possível boicote ao desfile de 7 de setembro. Isso foi 31 de agosto de 1968. Procurar isso na Polícia Federal da Paraíba, né, regional da Paraíba. O segundo é que depois eles interrogarem a gente, levavam a gente para o primeiro grupamento de engenharia na rua Epitácio Pessoa, para ser interrogado pelo chefe da segunda seção, o S2 do Exército, que era o Major Fernandes, era um carioca servindo lá. E que o Major Fernandes disse que me ameaçou, vou trazer aquela telefone de campanha para interrogar ele. Ele canta muito, disse que ele canta, e aqui ele vai cantar para a gente. Eu comecei a rir, ele me jogou na poltrona, o cara da Polícia Federal até veio, o motorista do Jipão, falou o seguinte: olha, ele está formalmente intimado na Polícia Federal. Ele foi trazido para cá e vai ter uma greve geral do movimento estudantil aqui na Paraíba, se ele não for liberado. Então, o Emílio se lembra, estava um agito lá no liceu quando eu cheguei, já danado, todo mundo lá de fora, esperando que eu chegasse ou não, gente de tudo quanto é lugar, porque a gente ia deflagrar uma greve geral se eu não fosse liberado. Então, é fundamental apurar o Major Fernandes, aquele carioca servindo no grupamento de engenharia aqui na Paraíba na época, e a gente era de menor, eu tinha 17 anos, porque eu faço idade em 29 de dezembro, então vou fazer 63, na época eu ia fazer 18 no final do ano, né? 18 no final do ano, mas foi em 31 de agosto, eu ainda tinha 17. O Washington era menor de idade também, o Washington é 3 anos mais novo do que eu. Então, as irregularidades, tudo isso aí, esse processo de tortura psicológica já começou nesse período, que éramos menores de idade. O Marco Antônio de Goiás foi assassinado com 15 para 16 anos de idade, o de Goiás. O Marco Antônio é um caso que já consta também de todos os relatos aí nacionais. Então, para a gente deixar para a comissão, a gente se coloca à disposição de novo para a gente apurar também as responsabilidades do Major Fernandes e pessoal da Polícia Federal. Muito obrigado, me colocando à disposição de vocês, e estou aguardando agora, né, que o próximo depoimento da Sônia também, que a gente se coloca, e parabenizar a esse esforço que a comissão tem feito, esses dados que vocês agregaram e trouxeram aqui agora, dados novos, né, mas eu não abro mão aqueles indícios que eu coloquei para investigar também, e já citado no meu depoimento. E a gente, claro, coloca-se à disposição para quando quiser, me convoquem, eu sou servidor público federal, claro, manda para minha repartição depois, olha, está à disposição da comissão, tem delegação federal, estado, isso aí. Então, estamos aí, companheiros, é o mínimo que a gente pode fazer pelos camaradas, os companheiros e militantes, os homens e as mulheres, que há tantas mulheres valorosas como a Chinesinha,
a Miriam Lopes Verbena, que eu passei eu estava tão neurotizado que a Miriam chinesinha falou, traz ele para cá para uma festa de São João em Carpina, né? Hein, Nádia? Aquele sítio de Carpina que tinha lá da família da chinesinha, da Miriam. Aí me levaram em 69, numa festa de São João que teve lá no sítio da família dela em Carpina ali. E eu estava escondido já em aparelho, com preventiva decretada, na 7ª Região Militar. E a chinesinha era assim, muito também afetiva, muito afetiva uma pessoa. O Bebeto, a gente chamava, vou dar um folclore só do Bebeto. Quando a gente encontrava o Bebeto, a gente olhava para ele. O Bebeto era um cara meio gordo, assim, meio forte, de compressão forte. Aí o Bebeto, quando a gente encontrava ele esbelto, a gente dizia, estamos passando fome na região. Entendeu? Estamos passando fome, estamos no aperreio. Quando encontrava o Bebeto já mais ou menos encorpado, a gente dizia, olha aí, o negócio está melhorou o passo da gente, né? E era uma figura incrível, né? Como militante, como organizador e como militante sindicalista bancário do movimento estudantil da Escola de Economia da UFRJ. Gente, estamos aí. Vocês têm que saber o quanto de dor e de emoção, de carga emocional que a gente tem quando depõe sobre companheiros que a gente sente muito a falta deles, não é brincadeira, eu sonho. A Sônia não está mais aqui, saiu? Pois é, eu falei, a gente chora, a gente acorda sonhando com essas pessoas, a gente lembra com eles, quando a gente fala, canta tal música, do Chico Buarque e tal. Então, eu cantava muito, eu sempre fui de cantar, até hoje eu canto para o pessoal, entendeu? Quando me pedem para cantar. Então, eu espero que vocês compreendam. Eu me contive, porque eu fiquei no comando, a gente não tinha tempo de chorar os nossos mortos, não era brincadeira, a gente tinha que fazer a mudança, a tarefa era mudar as coisas rápido antes que houvesse mais quedas. Então, a gente forjou esse caráter naquele período, está entendendo? Como o Mário Alves também. Então, agradeço a todos os camaradas que estão presentes, são moléculas, são átomos do meu corpo, da minha consciência. Muito obrigado a vocês também, a Nádia, que foi companheira nossa também, a todos aqueles Emílios que foram companheiros que estão hoje compartilhando com suas dores, inclusive, que foram barbaramente torturados. Nós sobrevivemos para contar a história, mas como militantes, que eu ainda sou militante, que eu quero deixar lavrado isso aqui. Muito obrigado, gente. E até a próxima oportunidade, que eu acho que a gente tem que ser convocado de novo. Quer dizer, e outras pessoas também. Muito obrigado. Então, agradecemos, né, Antônio Help, e convidamos a todos para que às 14h30 estejamos aqui no segundo depoimento, Sônia Benevides. O colega Fernando Coelho, presidente da Comissão de Pernambuco, que agora à tarde vai coordenar os trabalhos. Os outros membros da comissão, Nádia já se encontra aqui, Roberto Franca. Bom, e da Comissão da Paraíba eu convido a professora Lúcia Guerra. Professora Irene. E professora Iranice. Também nossa convidada, né, a senhora Sônia Benevides, já se encontra aqui na mesa. Então, agora eu passo a palavra para Fernando Coelho, que vai coordenar os trabalhos. E também vou ficar lá na parte de baixo, né, que vocês... A sessão iniciada pela manhã e que reúne as comissões da Verdade e da Memória da Paraíba e de Pernambuco. Gostaria, antes de convidar a depoente, de dar ciência aos presentes de um comentário que ouvimos ontem com muita alegria da deputada paraibana de São Paulo, ontem, numa palestra feita na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Parabenizou de público as duas comissões, inclusive ressaltando a iniciativa pioneira de unificar, parcialmente ainda, mas em torno de determinados problemas, os trabalhos das duas comissões. Eu convido para prestar depoimento a Sônia Benevides. Ela está presente? Já está aqui na comissão. Está vendo.
é irmã de Luiz Benevides. E o episódio que está sendo investigado já é do conhecimento de todos e foi objeto de intenso debate hoje pela manhã. Eu passo a palavra a Sônia Benevides, terá 20 minutos para fazer sua exposição. Com a palavra. Passe para isso. Alô? Tá bom? Vocês me desculpem, mas eu não estou acostumada a falar em público. Geralmente sempre fico muito assustada com isso. E a minha voz vai sumindo. Normalmente eu tenho isso, eu começo a falar claro e depois as pessoas se queixam que eu falo baixo demais. Bom, eu fiquei feliz de vir aqui a Paraíba, não só que foi o lugar que eu passei a minha infância, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, mas metade dos meus irmãos ou eram paraibanos ou cariocas. Eu fui a primeira carioca. E o Luiz Alberto, que nasceu depois de mim, paraibano. Depois veio a Ângela carioca. Quer dizer, na ordem, era assim, o primeiro era o Reinaldo, que era advogado, como vocês, como era também o meu avô materno e o meu bisavô paterno. Quer dizer, tem muito advogado na família. Temos aqui até o meu primo veio ver, que é juiz, né, o Saulo. Então, eu me sinto mais ou menos à vontade de falar com advogados, embora eu não tenha nenhuma pretensão. Mas o Luiz Alberto nasceu aqui em 1942, que foi um ano muito difícil. Minha mãe sempre lembrava que a avidez inteira dela era apavorada com medo da invasão dos alemães, que eles estavam próximos, que via as rádios piratas avisando que iam invadir, iam bombardear João Pessoa. Ela passou a gravidez inteira assim, mais preocupada ainda porque a mãe sempre vinha para acompanhá-la, né? E a minha avó foi uma das vítimas daqueles navios que foram torpedeados. No dia 15 de agosto de 42, ela faleceu num navio que foi torpedeado e pouco mais de um mês depois nasceu o Luiz Alberto, que nasceu no dia 28 de setembro. 28 de setembro, coincidentemente, é a data das duas leis abolicionistas que precederam a Lei Áurea. Então, parecia que era um destino dele, ainda mais que o nome dele escolhido foi Luiz Alberto. Luiz quer dizer defensor dos fracos, e Alberto ilustre. Então, praticamente isso foi uma... Quando você escolhe um nome do filho, você não sabe que você está destinando ele a uma coisa. Porque eu acho que ele foi tão herói quanto foi o meu pai, que era militar, que dedicou a vida dele depois do nascimento do Luiz Alberto. Meu pai se viu 9 meses lá em Fernando Noronha, completamente isolado. Quer dizer, ele sempre dizia que o Luiz Alberto foi o único filho que ele não acompanhou o crescimento, porque o meu pai era um pai que era mãe, que tomava conta, botava gente no colo, levava, dava injeção, cuidava de tudo. Então, ele tinha uma ligação muito grande com o Luiz Alberto. E ele militar. E ele morreu na Amazônia, num acidente também aéreo, quando estava servindo no Comando Militar da Amazônia. E, na época, eu e o Reinaldo tínhamos ficado no Rio, porque eu estava fazendo o curso normal e o Reinaldo já a faculdade de Direito. Então, o Luiz Alberto era o mais velho da família e ele veio acompanhando o corpo do meu pai para ser enterrado no Rio de Janeiro. Então, ele praticamente, até aquela idade, o Bebeto era um garotão que só pensava em futebol, em namoradas, estudava só o estritamente necessário, porque ele não queria perder tempo, ele tinha muito amor à vida, não queria perder tempo com nada.
Depois que meu pai morreu, ele virou outra pessoa, porque ele passou a ser muito mais responsável por ele mesmo. Quando voltamos para o Rio, ele foi para o Colégio Militar, fez lá o Colégio Militar até ter o certificado militar e depois disse para minha mãe: eu não quero mais isso, vou arranjar um emprego, vou pagar os meus estudos, que eu não quero ficar nesse regime. E foi assim que ele fez o curso dele preparatório, entrou para a Faculdade de Economia. Primeiro emprego dele foi no Banco da Lavoura, depois ele fez concurso, entrou para o Banco do Estado da Guanabara, era funcionário do IEG. E nesses dois caminhos, ele foi, tanto de faculdade quanto estudo, ele foi se envolvendo cada vez mais com a política. Ele entrou na faculdade em 1964, foi o ano que eu também entrei para fazer o curso de jornalismo, e ele entrou para fazer o curso de economia. Só que eu terminei antes, porque eu praticamente só estudava e dava umas aulinhas, quer dizer, era mais folgada do que ele. E ele não, o curso dele era mais difícil, porque ele, não só que ele fez o 2º grau em escola noturna, como também trabalhava o dia inteiro. Então, ele demorou mais a terminar, e estava na faculdade que ele conheceu toda a militância, porque quando a gente entrou para a faculdade, foi uma revolução. Vocês imaginam que eu tinha aula de jornalismo num prédio que hoje não existe mais, que foi derrubado e se transformou naquele centro cultural da Academia Brasileira de Letras. Era um prédio que tinha sido do Tribunal Regional, Tribunal Federal de Recursos, tinha mudado para Brasília. Então, quando a gente fez o vestibular, era o governo do Jango que deu aos estudantes aquele prédio. Aí nós fomos para ter aula lá, era a Faculdade Nacional de Filosofia, ligado ao curso de jornalismo. Metade da aula, metade da sala a gente tinha aula, e a outra metade era ocupada pela Polícia Federal. Quer dizer, todas as nossas aulas eram assistidas pela Polícia Federal. Era esse clima que a gente vivia. E na Escola de Economia, que era na Praia Vermelha, hoje ainda tem até uma sala que tem o nome do Luiz Alberto. Lá era uma briga, era grande entre dois grupos, os que eram a favor e os contra o regime, né? E teve uma vez uma eleição para diretório daquelas internas que quase que empatou, para vocês verem como era difícil. E foi nesse ambiente que ele foi se ocupando com política cada vez mais. Até que chegou, primeiro aquelas brigas do acordo McUSAID, que queriam implantar a universidade paga, e ele foi se envolvendo cada vez mais, até que chegou um ponto que ele passou a ser perseguido político. Isso foi mais ou menos meados de 69, tinha acontecido toda aquela movimentação. Não, 68 já estava bem quente, 68, no fim de 68 que teve o AI-5, né? Aí ficou 69 pior, até que passaram a procurar ele. Uma das vezes veio o DOPS lá em casa, ele já não estava morando, já tinha se afastado, ficou uns tempos morando na casa do meu irmão, depois foi para outro canto, depois alugaram um apartamento não sei onde, até que a gente virou clandestino mesmo, porque ele passou a ser, o nome dele sair no jornal, ser procurado, teve 3 processos contra ele, até que em finalzinho de 71, mais ou menos agosto, por aí, eu recebi uma carta dele, quer dizer, porque todo esse tempo que ele estava fora de casa, ele sempre dava um jeito de chegar à mão da gente alguma notícia. Ele nunca deixou a gente sem saber, como muita gente fez, que saiu e saiu fora. Não, ele sempre dava algum contato. E eu era a pessoa que ele procurava mais, porque eu trabalhava no Jornal do Brasil. Não, primeiro eu trabalhava na Manchete, depois eu fui para o Jornal do Brasil. Então, era um meio que entrava e circulava muita gente, e de vez em quando chegava alguém que me entregava um bilhetinho.
Primeira pessoa que serviu de contato foi o Álvaro Caldas, que hoje em dia até é da Comissão da Verdade lá do Rio de Janeiro, e depois o Álvaro foi preso, depois passaram vários outros, e finalmente o Ramayana, que já foi citado na sessão da manhã. Então, por volta de, eu acho que agosto, eu recebi essa carta, que era uma carta dirigida à família, que ele contava que ele estava morando aqui em Pernambuco, porque ele tinha feito uma operação de câncer, e os únicos lugares que ele poderia ter o tratamento seria Recife, ou Belo Horizonte, ou São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, ele já era super conhecido. Aqui, como ele tinha saído com 10 anos de idade, ele achava que tinha mais chance, ainda mais que era mais parecido com todo mundo do que qualquer outro canto, e era um tipo bem nordestino mesmo que ele tinha. Então, ele achava que tinha mais chance, que ele falava nessa carta também que ia se casar com a Miriam. E até perguntava para a gente se, no caso dele tivesse um filho, se a gente poderia tomar conta. Aí foi uma carta que comoveu muito, eu resolvi vir passar as minhas férias, que estava marcado em novembro aqui no Rio. A Ângela, que era minha irmã, que era no meio, quer dizer, o Luiz Alberto era entre mim e a Ângela. Então, as duas irmãs que tinham a idade mais próxima dele, acho que a gente ficou mais ligado. Porque todos os irmãos gostavam muito dele, mas o Reinaldo tinha altas divergências com ele, porque o Reinaldo era mais velho, mais autoritário, e ficava se sentindo responsável. Ele achava que ele que tinha levado o Bebeto para aquele caminho, porque ele tinha emprestado os primeiros livros marxistas. Então, o Reinaldo ficava sempre numa atitude meio protetora em relação ao Bebeto, e também, às vezes, meio impositiva. Ele tinha menos diálogo do que, por exemplo, comigo, que eu não dava muito palpite e aceitava mais ele. A Ângela já tinha aquela coisa do irmão, que era mais velho, mais próximo, que às vezes discutia, mas, ao mesmo tempo, ela era louca por ele. Bom, que eu estava falando, até me perdi. Eu às vezes veio para Recife, num congresso de psicologia, e, claro, como não tinha combinado nada, não conseguiu encontrá-lo. Depois eu vim e ele foi me receber juntamente com a Miriam. Antes que eu falasse o nome dele, ele disse: ela me conhece como Carlos. Então, para ela, eu sou Carlos, está bem. Então, sempre me vigiando todas as vezes para não dar fora, né? Chamar ele pelo nome. E ela ficava morrendo de curiosidade, porque ela sabia, mas ela não sabia qual era o nome dele. Aí ela dizia: puxa, mas diz pelo menos o nome da sua mãe. Aí ele disse: aí está bem. Aí ele dava um nome que era um apelido. A mamãe chamava-se Jerusa e o papai chamava ela de Gelsa. Então ela dizia para a Miriam que o nome da mamãe era Gelsa, para ela ficar satisfeita. Você vê o nível de silêncio que havia e de desconfiança em torno. Eu estava na casa do meu tio, não podia nem sonhar que o Bebeto estava por perto. Então eu ficava disfarçando, dizendo que eu vou encontrar com a amiga, que foi minha amiga da Manchete, não sei quem, inventava mil histórias. E foi nesse clima, eu tive uns 3 ou 4 encontros, mas passou um final de semana inteiro lá em Itamaracá com ele. Depois saí, eu me lembro até hoje o dia que a gente se despediu. Ele disse que provavelmente iam vir em janeiro ao Rio. Não, acho que ainda chegou aí finalzinho de dezembro. Ele esteve lá no Rio, mas aí eu não fui encontrá-lo. Foram as outras pessoas da família, porque ele foi a Petrópolis, e mamãe até viajou, foi a Petrópolis. Mamãe nunca saía de casa, ela ficava doente, passava mal, mas dessa vez ela tomou coragem e foi. E foi a vez que eles se encontraram. Depois ele teve no finalzinho de janeiro, e depois nós não vimos mais. Quando chegou o dia 6 de, eu acho que é 6 de março, eu acho, que houve a prisão do Ramayana. Eu estava chegando no Jornal do Brasil, nessa época era ali na Rio Branco. O Jornal do Brasil era um lugar muito central,
Você chegava naquela Rio Branco, você já sabia qual era o clima da cidade. Depois que eles mudaram para a Avenida Brasil, eu senti muito, porque eu achei que o jornal perdeu muito assim, da vida, porque você chegava ali e sabia de tudo. Então, eu encontrei com a Sueli Caldas, que era a mulher do Álvaro. Aí ela me chegou e disse, eu quero falar com você. Aí disse, o Ramayana caiu. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou ter mais notícia deles? Eu preciso também avisar, não sei o que eu vou fazer. Aí me lembrei que a Miriam tinha me dado o telefone